bem? Bom, vamos utilizar então o site geogebra.org/calculator, tá? Esse endereço aqui. Quando você digita aí, vai aparecer essa tela, tá? Então esse aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, para a gente poder fazer o gráfico. Como é que a gente entra aqui com o gráfico? É fácil. Então você escreve aqui, ó, f de x, que é a função que você quer, igual, faz um gráfico, por exemplo, x mais 3. Ó, ela já faz imediatamente o gráfico da função. Você pode dar um zoom, chegar mais perto, tá? Da função, apertando o mais, ou ficar mais longe do desenho para ter uma visualização melhor, apertando o menos, tá? Se apertar a casinha, ele volta para a representação inicial, que é o padrão dele. Posso pôr mais gráfico? Pode pôr quando você quiser, ó. G de x igual a x elevado ao quadrado menos 2x menos 3. Pronto, olha lá, ó. Aquele gráfico a gente já tinha feito para poder achar a representação. Olha como é que o gráfico é legal aqui. Então a gente tem aqui o comportamento da função, ó, ela está decrescendo até o ponto de vértice 1 e menos 4, depois ela volta a crescer novamente. Ah, professor, eu quero ficar só com um gráfico. Então você vem aqui, ó, seleciona a bolinha, ele apaga. Apertou de novo, aparece, apertou, some. Apertou, aparece, apertou, some. Tá? Então aqui a gente fica só com x ao quadrado menos 2x menos 3. Dá para fazer outros gráficos? Dá, podemos fazer o gráfico que a gente quiser. Por exemplo, x elevado ao cubo menos 2 vezes x elevado ao quadrado, tá? Mais 4x menos 2. Pronto, tá aí. Põe menos x aqui, ó. Olha que legal o gráfico. Muito difícil fazer o gráfico. Esse gráfico na mão, tá? Se você apertar aqui na tela, ó, selecionar e apertar o botão esquerdo, você consegue fazer o gráfico, você consegue levar ele para todo lado. Dá para fazer gráficos de funções mais gerais? Dá para você fazer, por exemplo, o logaritmo. Então, ln de x. Olha como é que é o gráfico do ln de x. Tá? Logaritmo de x que a gente vai falar. Ou da função cosseno de x. Olha como é que é a função cosseno. Ou 2 vezes o cosseno de 2x. Olha, ou 4 vezes o cosseno de x. Tá? Então a gente consegue fazer o gráfico, pensou na função, a gente vem aqui e faz a função 1 sobre x. Fazer a função 1 sobre x aqui, ó. 1, como é que a gente faz dividido? É só apertar a barrinha backslash aqui, ó, aparece 1 sobre x. Tá vendo aqui o domínio da função? Então o gráfico desta função sobre x que a gente já comentou, o x igual a zero não faz parte do domínio, tá? Não faz parte. Uma coisa legal aqui, por exemplo, que você consegue colocar o ponto aqui na sua função, aí você consegue deixar mais grossa, tá? Escrever alguma coisa, deletar. O comportamento dessa função aqui, a gente diz que essa função está assintoticamente indo para mais infinito quando o x se aproxima de zero pela direita, e a mesma função está indo assintoticamente para menos infinito quando o x se aproxima de zero pela esquerda. E quando o x vai para mais infinito, ela está tendendo a zero, assintoticamente tendendo a zero. Nunca vai ser zero. Se você chegar aqui, ó, e der um zoom na sua função, né? Tá vendo que ela nunca vai ser zero. Pode levar mais à frente lá, você vai vendo que ela vai chegando no zero, mas nunca vai ser zero. Ela é assintoticamente a zero, tá? Então esse é um site bastante legal, vocês podem utilizar para fazer o gráfico que quiser, pode testar, treinar. Fala, professor, se eu quiser tirar um print
do meu gráfico? Bom, é só dar um print na tela, aí você consegue gerar o gráfico, o tamanho do gráfico que você quiser, o perfil que você quiser, e aí você consegue colar e apresentar como exemplo, tá? Se for algum exercício que a gente pedir, tá bom? Então tá bem.